Calma. Isto não é só começar. Calma. Estás habituado aos vídeos rápidos, né? Shorts e reels e o que... Calma. Isto aqui é devagar. Portanto, estamos aqui. Boas, pessoal, como é que é? Para falar sobre a conclusão da minha viagem à Alemanha. É assim, não foi bom. Não foi bom. Pronto, acabou o vídeo. Obrigado, pessoal. Até à próxima. Não, estou a brincar. Mas, de facto, não foi bom, pessoal. Foi muito aquém das expectativas, não é? Tendo em conta que eu tive 3 dias sem trabalhar, foi uma desilusão muito grande, porque é assim, claro que todos os guest spots que nós fazemos, não é? Nós corremos um risco das coisas não correrem como esperado. Mas a verdade é que aqui havia uma promessa, entre aspas, não é? Porque eu fui para lá e eles disseram-me que não faziam marcações no verão porque tinham tantos walk-ins. Walk-ins, para quem não sabe, é quando uma pessoa sem marcação entra na loja e quer tatuar no momento, ok? Pronto, eles disseram-me que tinham tantos walk-ins no verão que nem sequer faziam marcações para ter espaço para os walk-ins serem atendidos. Ora, quando te dizem isto, tu estás à espera de um volume de trabalho tão grande que vais estar ocupado o dia todo. Pronto. O que me deixou mais chateado foi, por exemplo, eu tenho estado à conversa com outras lojas, noutros países, e eles têm sido sinceros comigo. Eles têm dito, olha, se tu não tens marcações, vamos com cuidado, porque nós também não vamos conseguir arranjar marcações assim tão facilmente, nós não temos walk-ins. Ou seja, se eu decidir ir, sou eu que estou a decidir correr este risco de ir e ficar sem trabalhar, porque tudo me foi avisado. E nesta loja foi precisamente o contrário. Eles foram-me sempre dando um enredo de que não, vem porque nós temos muito trabalho, nem sequer estamos a conseguir dar conta do trabalho que nós temos. Ou seja, uma pessoa vai sem marcações, mas eu não chamo isto de correr um risco, porque vais com a promessa de que tens muito trabalho à tua espera. Portanto, eu sinto que fui mais enganado, não é? Do que propriamente aceitar tomar um risco. Inclusivamente, quando eu estava na loja, eu tive 3 dias sem trabalhar. Aliás, vamos começar este vídeo... Calma, isto é muito nervo. Vamos começar este vídeo da maneira correta, que é... Eu só disse os meus dias no outro vídeo, eu só os contei até ao 4º dia, porque no primeiro dia eu trabalhei pouco, mas trabalhei. No segundo e no terceiro também, e no 4º eu não trabalhei. E foi o último dia que eu dei report do dia. E isto foi uma quinta-feira. Ok? Eu trabalhei segunda, terça e quarta e depois quinta não trabalhei. Depois, sexta-feira, eu não trabalhei e a frustração começou a bater, então eu já não dei o report do dia. E sábado também não. Eu também não trabalhei, também não dei o report do dia. Mas isto tem uma razão, pessoal, que é... Eu comecei-me a sentir cada vez mais enganado, porque nos momentos em que não havia trabalho, eu ia falando com os recepcionistas, que também é um tópico muito interessante, já vamos falar mais à frente, sobre aquilo que me foi dito. Por exemplo, eu disse, disseram-me que não faziam marcações porque havia muitos walk-ins nesta altura, não sei o quê, e o recepcionista, aquele que eu estava a falar no momento, porque na verdade eles são 6 recepcionistas, que são todos body piercers, e depois eles vão tendo folgas rotativas, mas a loja tem sempre 3 recepcionistas / body piercers lá dentro. É um bocadinho ao contrário daquilo que funciona aqui em Portugal, que é, aqui em Portugal as lojas são de tatuagem e o piercing é um bónus. Lá, pelo menos naquela cadeia de lojas, funciona ao contrário, que é, aquilo é uma loja de piercings, que também é uma coisa que não me foi dita, e a tatuagem é um bónus. Estão a perceber a ideia? Pronto. Então, tanto que eu fui o único tatuador lá naquela semana, e na semana a seguir, quando eu vim para Portugal,
eles estavam sem tatuador nenhum. Ou seja, aquilo é tipo, se houver tatuadores há, se não houver não há. O que interessa aqui é o piercing, e nunca me foi dito isso. Mas pronto. Então eu estava a falar com um deles, a dizer que, pá, tipo, estou a achar bué da estranho, porque disseram-me que havia muitos walk-ins, que não faziam marcações por causa da quantidade de walk-ins que havia, e o recepcionista tipo, não, eu não sei quem é que disse isso, mas não é assim que funciona. Ou seja, houve aqui uma data de coisas que me foram ditas, porque aquilo é uma cadeia, vamos lá ver se nos entendemos, aquilo é uma cadeia de lojas, tipo loja de roupa, que é, a loja de roupa é uma data de lojas, uma cadeia de lojas ao longo do país, seja que país for, não é? E lá, aquela loja funciona exatamente da mesma maneira. Aquilo é uma marca que tem uma cadeia de lojas espalhadas pela Alemanha. Eu não quero estar aqui a enganar-me, mas tipo, eles têm mais de 15 lojas espalhadas pela Alemanha. Ou seja, alguém trata dos e-mails e das mensagens com os artistas e etc., mas trata de uma forma em que eles não dão importância ao artista em si. É tipo, ok, esta loja nesta semana está sem tatuador, então vamos buscar aqui uma pessoa. Não interessa se é o Igor, se é a Maria, se é o Zé António. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Ou seja, eles querem ter lá alguém. Pronto. Só que é assim, quando prometem uma coisa, não pagam pelos dias que nós estamos lá sem fazer nada. A comissão é 50-50. Ah, pois é, filho. E ainda por cima, se houver retoques de um tatuador que esteve lá antes, tu tens que fazer gratuitamente. Pá, isto para mim não funciona. Pronto. Conclusão. Eu senti que fui enganado, porque na verdade não tinham walk-ins. E depois, nesta conversa com o recepcionista ainda disse assim: epá, eu nem sequer sei porque é que te chamaram no verão, porque na verdade nós temos muito mais trabalho em primavera e outono do que no verão. Agora, eu não sei se isto é a realidade daquela loja onde eu estive, em Dresden. Por exemplo, eles têm lojas em Berlim, Dortmund, bué de lojas. Se calhar nas outras lojas eles têm mais trabalho no verão, e em Dresden se calhar têm mais trabalho no outono e na primavera. Eu não sei. O que eu sei foi que aquilo que me foi dito não passou à realidade. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Ou seja, eles falaram comigo tipo, pá, desculpem a expressão, mas tipo, cagaram completamente. Tipo, olha, vem e tal, e não, isto é bué da bom, e o caraças, tipo, só para me convencer, e depois aconteceu o que aconteceu. Pronto, nós tivemos esta conversa na quinta-feira, que foi o primeiro dia sem trabalhar, e o recepcionista disse-me o seguinte: olha, mas não te preocupes, porque sexta e sábado a loja costuma bombar muito mais. E eu fiquei um bocado descansado. Ou seja, ainda fiz o report do dia, porque ainda estava tipo descansado. Ok, então amanhã vou trabalhar mais, sábado também vou, ok, isto pode dar para safar. Entretanto, sexta-feira não acontece nada. Ou seja, eu não posso dizer que me senti enganado novamente, porque o rapaz também não tem culpa das coisas, não é? Mas ele está habituado a que sexta e sábado sejam dias mais fortes, mas a verdade é que passou sexta-feira, eu não fiz nada, a minha moral foi totalmente lá abaixo e a minha frustração totalmente lá acima, e sábado eu também não fiz nada, tanto que no sábado a loja fecha às 8 da noite, e eu no sábado eram 6:30 da tarde, eu tinha as coisas arrumadas e estava-me a ir embora, porque tipo, a paciência já não dava. Imagina, se calhar não foi a atitude mais profissional de sempre, porque ainda faltava um bocadinho para a loja fechar, mas a meu ver também não foi nada profissional aquilo que fizeram comigo, que foi prometer-me que eu ia ter uma semana de trabalho cheia de trabalho, e ao fim e ao cabo eu tive apenas 3 dias de trabalho. Ou seja, tu não vais viajar para um país, sair da tua casa, do teu conforto, do meu estúdio, da minha família, para um sítio que não fala a minha língua, que não me é confortável, que eu não conheço ninguém, que eu estou totalmente sozinho para trabalhar 3 dias. Isso é completamente impossível. Portanto, muito melhor é a situação. Posso-vos dizer, estou a falar com uma loja em Inglaterra, Nottingham, e com uma loja em Espanha, que é de Madrid, salvo erro. Eles estão a ser totalmente sinceros comigo, jogo aberto, tipo, olha, nós não temos walk-ins, achamos que o teu estilo vai funcionar aqui,
mas precisamos de meses de preparação, precisamos de fazer publicidade, eu faço publicidade, o estúdio também faz. Este estúdio, por exemplo, não houve um story que eu fizesse, que os marcasse, que eles tivessem repostado ou partilhado. Ou seja, há aqui uma certa industrialidade neste estúdio, estás a ver, em que as pessoas não são bem pessoas, é mais uma peça para a máquina funcionar. E se não funcionar, troca-se a peça. Estão a entender o que é que eu estou a querer dizer? Ou seja, fiquei muito desiludido nesse aspecto. Quando a semana acabou, uma das body piercers disse-me que eu tinha apanhado uma semana atípica, porque, e é verdade, estava muito calor e estava muito sol, e não é normal a Alemanha estar com aquele clima. E o que ela me disse foi, eu acho que as pessoas estão a aproveitar o tempo, porque todas as esplanadas estavam cheias e estava muito agradável mesmo, e eu entendo isso. Só que pronto, é assim, eu sou português, eu estou habituado a isso, portanto, para mim isso é só um dia normal e as pessoas vêm tatuar na mesma, não é? Mas pronto, ela disse-me, eu acho que tu devias dar aqui uma segunda oportunidade à nossa loja, porque eles gostaram muito do meu trabalho, naqueles 3 dias eles gostaram da minha velocidade de trabalho, gostaram da minha técnica dentro da velocidade, porque não é só fazer rápido, é fazer rápido e fazer bem feito, apresentar um bom resultado, fazer com tudo o que é possível para as tatuagens depois também cicatrizarem bem, não é? E eles gostaram muito e pediram-me para eu dar uma segunda chance, porque eu tinha apanhado uma semana atípica por causa do tempo, porque as pessoas estavam mais a aproveitar o sol e as esplanadas e não sei o quê, em vez de irem fazer tatuagens. Certo, só que imagina, por um lado, os body piercers, 3 body piercers por dia na loja, eles estavam sempre a fazer piercing. Sempre. Eles não tiveram um dia parados. Eu é que tive parado. Eu acho que nunca vi tanto YouTube na minha vida como naquela semana. O meu pensamento é, ok, eu apanhei uma semana atípica, então mas e agora se eu for e apanhar outra semana atípica, como é que é? Ou seja, para mim não é viável correr um risco, e agora sim, se eu for, novamente, eu já sei que vou estar a correr um risco, e aí já vai partir de mim. É tipo, fool me once, blame on you, fool me twice, blame on me, né? Então, eu não sei muito bem o que é de fazer nesta situação, eu tenho quase a certeza que não vou voltar, até porque, eu não sei como é que é de dizer isto sem ser um bocadinho arrogante, mas para eu voltar, as condições têm que ser diferentes. Ou seja, eu não me importo de voltar, mas para eu voltar, eu não posso receber apenas 50%, tenho que receber um bocadinho mais. Porquê? Porque se houver dias que eu estou sem trabalhar, pelo menos os dias em que eu trabalho têm que me compensar mais do que 50%. Ou então, posso ganhar os 50%, mas os dias que eu estou sem trabalhar têm que me ser pagos, porque, como vocês viram nos outros vídeos, infelizmente eu não consegui cozinhar no meu Airbnb. Isso fez com que eu tivesse que comprar imensa comida, mais do que o que deveria se pudesse cozinhar. Fez com que eu tivesse que comer na rua muito mais vezes do que aquelas que eu desejava e fez com que eu tivesse um gasto enorme. Gasto esse que a loja faz assim. Não tem nada a ver com isso, não é? Portanto, fui eu que paguei os voos, como é óbvio, fui eu que paguei a minha estadia, como é óbvio, fui eu que paguei a minha alimentação, como é óbvio, e nada do que eu fiz nesses 3 dias compensou os gastos que eu tive. Como eu disse anteriormente, eu não vos vou dizer valores certos, mas posso-vos dizer certamente e com uma tristeza muito grande que os meus gastos com esta viagem, os ganhos foram inexistentes, eu não tive ganhos com esta viagem, e os gastos que eu tive com esta viagem foram mais de 900 euros, ok? Pronto, se calhar agora vocês conseguem entender um bocadinho porque é que eu demorei tanto a fazer este vídeo, porque imagina, eu já cheguei da Alemanha para aí há 2 semanas e só agora é que estou a fazer este vídeo. Porque não é um sapo difícil de engolir, não é um sapo fácil, aliás, de engolir. Tu teres um gasto de 900 euros, ou seja, tu sais do teu país, o teu objetivo é trazer dinheiro para teres aqui uma boa almofada de ar fresco, para te sustentares durante um bocado, para estares mais tranquilo, né? Para não teres aquela pressão, tipo, aí agora o dinheiro está aqui, bué resvés.
e trazes um gasto de 900 euros, pá, não é muito agradável, pessoal. Eu vim da Alemanha assim com uma azia um bocado grande. Depois, houve muita coisa que fez com que o gasto fosse acima daquilo que era necessário, como, por exemplo, vocês viram aquilo que se passou na estação de Berlim, quando eu cheguei a Berlim e tinha que apanhar o comboio para Dresden, por causa daquela senhora do balcão de informações que não me quis ajudar. Esta história é muito engraçada e explica muito bem como é que as coisas funcionam na Alemanha. Aquele bilhete de comboio que eu paguei, que foram 56 euros da Alemanha para Dresden, ok? Não foi da Alemanha para Dresden, desculpem, foi do aeroporto da Alemanha para a estação de Berlim. Estou-me aqui a confundir, vou começar de novo. Ou seja, eu cheguei a Berlim, ao aeroporto, e da estação de comboio do aeroporto até à estação de comboio que faz ligação para ires para Dresden, tens que ter um bilhete de comboio. Eu só tinha o bilhete de comboio que ia dessa estação de Berlim para a estação de Dresden. Não tinha o bilhete de antes. Estão a entender? Ou seja, aeroporto até à estação de Berlim. São os dois em Berlim, mas têm nomes diferentes. É como se fosse tipo Lisboa, tem várias estações. Tens tipo o Rossio e tens Alcântara, whatever. Pronto. É a mesma coisa. Então, faltava-me esse bilhete e eu paguei 56 euros porque ela não me quis ajudar. Eu tive que me desenrascar sozinho. Quem me ajudou foi um senhor alemão que é muito importante ele ser alemão porque nem ele sendo alemão conseguiu descobrir qual é que era o bilhete certo. Então eu paguei 56 euros, ok? Embrulhei-me aqui um bocado na explicação, mas a ver se vocês percebem. Portanto, vocês chegam ao aeroporto de Berlim, ok? Pronto. Que é o Berlim Flughafen, whatever. Depois têm que apanhar um comboio de Flughafen para Berlim HBF. E em Berlim HBF é que vão apanhar o comboio para Dresden HBF. Eu tinha este bilhete, ok? Mas não tinha o do Flughafen até ao HBF, que é do aeroporto até à estação principal de Berlim. Pronto, é esta a explicação correta. Eu paguei 56 euros por este bilhete, pessoal, e tive a ajuda de um senhor alemão, ok? Porque eu, sozinho, só estava a encontrar um bilhete que era 81 euros. Depois, à vinda para cá, quando eu estava a regressar para Portugal, eu fiz o trajeto contrário, não é? De Dresden HBF para Berlim HBF, e quando cheguei a Berlim HBF precisava de apanhar o mesmo comboio para Berlim Flughafen, o aeroporto de Berlim. Só que, desta vez, estava lá um senhor diferente no balcão de informações que me ajudou e que me explicou todos os passos na máquina para eu comprar o bilhete. Ou seja, foi um senhor que fez o trabalho dele. É que eu nem vou dizer que ele me ajudou imenso. Não. Ele apenas fez o trabalho dele, porque é para isso que um balcão de informações serve, ok? Depois de ele me ter dado as informações todas, eu fui comprar o bilhete correto. Sabem quanto é que custava esse bilhete? 5 euros, pessoal. O bilhete que aquela senhora, que não me apetece-me chamar-lhe tudo menos senhora, o bilhete que aquela senhora não me ajudou a comprar e que me fez gastar 56 euros, custa 5 euros. 5 euros. Ok? Pronto. E isto aqui mostra um bocadinho da maneira... Pá, não vou generalizar, não vou dizer que são todos os alemães, não vou dizer que são todas as cidades, nada disso, até porque eu fiquei mesmo rendido e apaixonadíssimo pela cidade de Dresden. É uma cidade muito bonita, mas a verdade é que as pessoas estão-se um bocado a cagar para ti, meu. Um bocado grande. Tipo, se tu te estiveres a lixar, elas estão-se a lixar. Tipo, por aqui vocês conseguem ver. Ou seja, eu paguei mais 51 euros do que aquilo que era suposto por um bilhete de comboio, só porque a senhora, pronto, coitadinha, é muito frustrada na vida dela e não me quis ajudar fazendo aquilo que é apenas o trabalho dela, que é informar as pessoas e orientar as pessoas na estação de comboio. Portanto, pessoal, eu estou aqui muito reticente para voltar a esta loja.
Não estou nada reticente em relação a voltar à Alemanha, porque, pronto, nós já sabemos que existem povos mais frios, povos mais calorosos. Eu, como português, somos latinos, somos mais calorosos, somos mais de abraço, de acolhimento, de hospitalidade, de ajudar. A verdade é essa. E quanto mais para o norte da Europa vamos, regra geral, mais as pessoas são tipo, sai daqui, chega-te para lá, quer lá saber de ti, deixa-me em paz. Agora, se calhar eu não vou para esta loja, né? Se calhar vou demorar aqui mais um bocadinho a tentar descobrir outras lojas que façam mais sentido, que tenham mais condições, pá, e que olhem para os seres humanos que trabalham com eles ou para eles, epá, de uma forma humana, não é? Porque, imagina, eu sei que sou uma mais-valia para uma loja que tenha walk-ins, porque eu consigo trabalhar muito bem e muito rápido, portanto, eu consigo gerar uma receita muito grande para uma loja deste género. Mas para isso eu também preciso que olhem para mim de uma forma humana e que me tratem de uma forma humana, porque senão eu não vou estar a gerar receita, a encher os bolsos de uma pessoa que se está a cagar para mim. Peço imensa desculpa. Esta loja tinha tudo a ganhar comigo, se fossem sinceros comigo, se me tratassem de uma forma sincera e honesta, e eu ia-lhe encher os bolsos com todo o gosto, porque aí tipo, é uma win-win situation. Eu trabalho, tu ganhas e eu também ganho. Agora, pá, desta forma não. Desta forma já não me vou ter, e foi o que eu falei com os recepcionistas. Eles concluíram que eu era capaz de gerar uma receita de 1000 euros por mês, e é verdade, sou capaz de fazer isso com o volume de trabalho que eles poderiam ter, que não têm, aviso já, se alguém estiver aqui a ver este vídeo à espera de saber se vale a pena ir para aquela loja ou não. É assim, ok, pode ter sido uma semana atípica, mas eu acho que não correria o risco de ir e ter um gasto idêntico ao que tive. Mas a verdade é essa, se eles tivessem esse volume de trabalho, eu era capaz de gerar essa receita. E depois ao final do dia é tão certinho como 50% para ti, 50% para mim. Não aconteceu. Não quer dizer que o próximo guest seja igual. Também não quer dizer que eu não vá ter outras surpresas desagradáveis na vida, porque o meu objetivo agora é arranjar 2 sítios na Europa onde eu possa fazer guest e fazer guest de 2 em 2 meses. Esse é o meu objetivo, e sei que esta procura por estes 2 sítios vai ser demorada, e vai haver muitas vezes em que eu vou se calhar sair frustrado porque não foi bem aquilo que eu estava à espera. Esta foi a primeira experiência. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que a explicação tenha sido boa o suficiente. Troquei-me aqui um bocado na cena do comboio, mas acho que vocês entenderam o que se passou. Se vocês tiverem alguma cidade, alguma loja para me recomendar, metam aqui nos comentários ou mandem-me mensagem privada nas outras redes sociais. E olha, pá, peço desculpa por não estar aqui tipo na palhaçada como nos outros vídeos, mas de facto o assunto é um bocadinho mais delicado. E pronto, a conclusão, como é óbvio, é que a viagem não valeu nada a pena, sem ser pela experiência, porque foi ótimo conhecer a cidade em si. Se vocês quiserem passear numa cidade bonita da Alemanha, vão para Dresden, a cidade é linda, ok? A cidade é linda. Agora, se fores um tatuador e se fores tatuar para aquela loja, cuidado, está bem? Pronto, a gente vê-se no próximo vídeo, esperemos que seja um vídeo mais animado. E beijinhos à prima!